Vivemos um tempo em que os desafios são imensos. Talvez nunca tanto como hoje a comunicação seja tão importante e tão decisiva. Não concebo, por isso, um futuro no qual a formação em comunicação não seja um fator decisivo. O principal desafio hoje em dia do ensino superior é ensinar os seus alunos para a constante mudança. Quem estiver interessado em conhecer, quem estiver sempre com o propósito de saber mais, quem quiser, no fundo, perceber o que é que poderá vir a acontecer, está no sítio certo. Eu acho que esta escolha permanente entre tecnologia e conteúdo, nos dias que nós vivemos, está ultrapassada porque a tecnologia e o conteúdo passaram a ser a mesma coisa. A verdade. Basicamente a minha motivação para ser jornalista foi a verdade. Eu dei a alegoria da caverna em filosofia no secundário e para mim os jornalistas eram aqueles que estavam com as figurinhas no muro a fazer as sombras para os outros verem. Portanto, eu queria ser uma das que estava a segurar nesse pauzinho e fazia as figurinhas para os outros. Terminei o curso a pensar que sabia tudo o que era preciso saber, coisa que no primeiro dia de estágio caiu por terra. Senti-me completamente perdido e isso durou anos. Então aquilo que eu tenho feito nos últimos anos de carreira profissional tem sido muito descobrir as pontes entre o futuro tecnológico e digital dos negócios e aquilo que de mais estratégico continuamos a ter que beber e que muitos desses ensinamentos vêm dos anos 50, 70, 80. Há 30 anos ensinava-se para ser competente de um ponto de vista tecnológico, mas também de um ponto de vista reflexivo e analítico em 3 meios: na imprensa, na rádio e na televisão. Hoje estas fronteiras diluíram-se, estes 3 meios e mais alguns confluem para as mesmas plataformas. Hoje a comunicação está ao serviço, está ao dispor de profissionais de informação, mas também das organizações, das empresas, mas está também ao alcance da comunidade. E isso implica um outro paradigma de formação na área dos médias. Eu acho que este é um papel que só as universidades e as escolas superiores, os politécnicos, podem trazer, porque são estas entidades que estão com os futuros profissionais o tempo suficiente para os obrigar a pensar nisto, que a deontologia não é uma coisa vã, que a ética não é para os outros e que esta conjugação entre a mensagem e o meio é qualquer coisa que faz parte da forma como eles estão a comunicar. Ensinar essa mudança, porque o conhecimento não é estanque, é efetivamente um grande desafio. E neste sentido, o ensino superior, para ser bem sucedido e poder efetivamente acrescentar valor à sociedade, na minha opinião, tem que assentar numa tríade atualmente, que é esta capacidade de ensinar os alunos a terem espírito crítico. Por outro lado, prepararem os alunos para as plataformas do digital, não as que estão a ser usadas hoje, mas as que vão ser já usadas amanhã, e ao mesmo tempo uma ligação muito clara e muito próxima às empresas. Tudo está a mudar muito rapidamente. O que nós fazíamos há um ano, no que diz respeito à estratégia de content marketing, hoje em dia é completamente diferente. Isto aconteceu num par de meses por causa dos modelos de dados Large Language Models e a AI generativa. E é só um exemplo. Podíamos pegar em muitas outras áreas. Nós, infelizmente ou não, vivemos num mundo onde não é o mais inteligente que sobrevive, é o que se adapta melhor. Portanto, eu acho que o melhor é nós treinarmos-nos para sermos flexíveis, para sermos adaptativos. Temos hard skills, mas muitas soft skills que nos vão permitir atualizarmos-nos constantemente em termos de ferramentas técnicas para estarmos sempre em cima do acontecimento. Agora o ChatGPT diz-nos que realmente ou nós mudamos ideologicamente todo o sistema ou nós vamos ser facilmente substituídos. Portanto, ainda agora houve uma edição de jornal feito só com inteligência artificial. Isto é muito giro.
mas é preciso começar a falar sobre isto e começar a perceber como é que nós nos vamos adaptar aos novos mundos. Num mundo onde os conteúdos se multiplicam desmesuradamente e que acabam por, muitos deles, se transformarem até em desinformação, nós seremos sempre o vetor da fonte credível e da fonte de confiança que as empresas precisam e que a sociedade e a opinião pública em geral necessita também. O futuro do jornalismo está ligado à perspectiva otimista que tenho do futuro da humanidade e do futuro da democracia. Portanto, no dia em que eu achar que o jornalismo não tem um caminho, eu nesse dia tenho que pensar em me ir oferecer para uma missão interplanetária ou interestelar para me ir embora daqui para fora deste mundo. Quer dizer, agora, jornalismo é uma coisa, jornalistas é outra coisa e ato jornalístico é ainda outra coisa. Portanto, os jornalistas hoje não podem ser os mesmos jornalistas que eram há 50 anos atrás, embora o jornalismo mantenha o mesmo papel no âmbito da democracia e da liberdade de imprensa. Quer dizer, no fundo, a grande diferença hoje é que tudo são fluxos de informação. Qual é que foi o propósito do dia? Foi efetivamente marcar aquele que é um domínio de formação muito importante nesta instituição e que tem vindo a crescer de uma forma considerável, que é a comunicação. Relativamente ao prémio da Virgínia Coutinho, a Virgínia foi uma pessoa marcante na instituição, no curso e nos professores, e que contribuiu também muito para o desenvolvimento do marketing em Portugal. Tanto é que, quando o seu desaparecimento físico, ela própria foi relembrada na Assembleia da República. É uma honra muito grande, especialmente ter sido a Virgínia Coutinho. É a vontade de dar continuidade a este legado e saber que o CEO consegue ir mais longe e consegue apresentar tantas coisas bonitas e boas no mundo do marketing, e é uma área que efetivamente está em constante evolução e cada vez há mais concorrência, o que nos pode assustar um bocadinho, visto que somos recentes diplomados e vamos entrar agora no mercado de trabalho, mas é um pouco isso, temos que nos diferenciar, temos que saber como é que devemos aplicar a nossa criatividade e inovação para as empresas verem que nós somos acertados e somos aqueles que apresentam uma maior valência. Era nossa intenção homenagear um professor que nos deixou de forma muito prematura, o professor Francisco Amaral, mas que teve um papel muito determinante, muito decisivo naquilo que é a forma como a comunicação e os estudos dos média decorrem nesta escola. Nós gostávamos que o seu exemplo e a sua inspiração, de certa forma, continuasse presente